chegamos! Eu amo essa terra. Gabi. É que aconteceram alguns imprevistos em Jerusalém recentemente. Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem esse nome? Porque se este plano, essa obra vem de homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. Somos sacerdote. Eu peço permissão para prender qualquer um que falar em Jesus. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu não sabia, Senhor, eu não sabia. Você é o Saulo? Meu nome é Paulo. Vocês, judeus, não precisavam nem de nomes. Vocês deviam ter deixado Roma enquanto podiam. Mas foram brincar com os deuses romanos, é isso que dá. Nero, você é o imperador. Você não pode se envolver com seitas. Contemplem, senhoras e senhores, a mais espetacular atração de toda a Ásia! Você já deveria estar morto! Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo, o Apóstolo, a série, lançamento exclusivo na plataforma de conteúdo cristão univervideo.com. Você pode baixar no seu aplicativo aí, seu celular, no seu tablet, no seu computador e na sua Smart TV e a partir desta quarta-feira acompanhar esta série épica que vai falar dos anos em que Saulo perseguiu os cristãos, a sua conversão e todo o seu trabalho de fé para levar o Evangelho por todo o Império Romano. Certamente você vai aprender lições gloriosas que vão fortalecer a sua fé. Ensinamentos bíblicos mostrados de uma forma ilustrativa a fim de elucidar a palavra de Deus a você que tem interesse de conhecê-lo. Nesta quarta-feira, 28 de maio, exclusivo, univervideo.com. Você está acompanhando o seu programa Problemas e Soluções e nós estamos aqui para mostrar exatamente para você que há uma solução para o problema que você tem enfrentado, seja de saúde, familiar, espiritual, sentimental, financeiro, não importa a área da sua vida. A fé é o poder de Deus que traz à existência aquilo que não existe. Se você está passando por um momento difícil na sua vida e precisa de uma orientação, precisa de ajuda, entre em contato conosco agora através do 11 3573 3500 pelo WhatsApp e também através do 48 3216 6162. Você pode ligar agora e conversar com um de nossos atendentes. Se você quiser mandar sua mensagem de áudio ou texto pelo WhatsApp, fique à vontade, mas busque ajuda. Não fique aí sofrendo sozinha, dê um passo de fé. Faça aquilo que você pode fazer para mudar essa situação. Você vai ser ouvido, você vai ser orientado, vai te dar uma direção do que fazer para vencer os problemas que você tem enfrentado. No programa de hoje você vai acompanhar matérias e testemunhos de pessoas cujas vidas foram transformadas pelo poder da fé. Vamos a essa matéria que fala de quarta-feira e a gente já volta.
As pessoas se preparam para tudo nesta vida. Se preparam para a chegada do filho que vai nascer, para o dia do casamento, para fazer uma faculdade, para abrir o seu próprio negócio. Contudo, a maioria não se prepara para a única coisa que é certa, pela qual todos um dia, inevitavelmente, terão de passar: a morte. Eu tinha um vazio muito grande na alma. Era um vazio que nada preenchia. Por mais que eu comprasse, ganhasse, fizesse, se fosse para festas, para balada, nada preenchia aquele vazio. Isso me levou a ficar muito tempo presa no quarto, sem querer sair, ver ninguém. E, enfim, quando eu consegui fazer isso e voltar a trabalhar, eu comecei a ter síndrome do pânico, de ter crises e as pessoas me levar para o hospital, sem saber o que estava acontecendo. Na época ainda não tinha todo esse movimento de depressão, então as pessoas me levavam para o médico e chegando lá eu não sabia. O médico dizia que não sabia o que eu tinha. Aí ficava lá um tempo e me mandava ir para casa. E depois de novo, acontecia de novo. Eu tinha muita crise de ansiedade e síndrome do pânico, a ponto de não conseguir sair de casa, nem andar na rua, porque eu tinha medo. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha muitos problemas comigo mesma. Eu me achava inferior às outras pessoas, apesar de eu ter uma família estruturada, eu não me via capaz de nada. Apesar de ter notas boas na escola, eu achava que eu nunca ia conseguir cursar uma faculdade, que eu não ia ter... que eu não era boa o suficiente. Eu sempre tinha essa sensação de que não dava, que nunca ia conseguir. Muito triste também, eu chorava muito por qualquer coisa, qualquer motivo, eu tinha dificuldade de interagir com as pessoas, né? Então era assim, era a minha vida, bem vazia. Todas as quartas-feiras, milhares de pessoas se reúnem para cuidar do bem mais precioso, a alma. Hoje eu sou feliz, eu tenho paz, eu sou calma, eu não tenho mais aqueles problemas de nervosismo, eu não tenho mais problema de medo, eu não tenho mais as crises de ansiedade. Hoje eu me libertei totalmente. Conta pra gente o que a reunião de quarta-feira representa pra você. Na quarta-feira, eu aprendi a manter a minha fé. Aqui a gente chega na igreja, se liberta, então a gente aprende uma fé. E nas quartas eu aprendi a manter e a proteger essa fé, porque eu sabia que era ela que ia me levar a ter a salvação. Então, nesse meio tempo, nas quartas-feiras, eu aprendo como fazer para continuar na fé e a manter ela, a como aprimorar, a como usar. É na quarta-feira que eu aprendo isso. A quarta-feira, ela fortalece a gente, ela nos alerta do que a gente precisa dar mais importância, que é mais importante a nossa salvação do que a nossa vida aqui. Eu sou outra pessoa. Hoje eu sei que onde eu for eu vou conseguir alcançar os meus objetivos, porque eu não estou mais sozinha, né? Eu sempre achei que eu estava sozinha, que eu não tinha condições de chegar a lugar nenhum, mas desde que eu recebi o Espírito Santo, nunca mais eu me senti vazia, me senti triste, me senti complexada. Hoje eu sei que Deus é comigo, então não importa o que aconteça, eu vou conseguir vencer. Então, vindo nas reuniões, eu consegui entender que eu podia até frequentar a igreja, mas se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir ser feliz de verdade. Aprenda sobre os segredos da alma e a importância do Espírito Santo nesta quarta-feira. O estudo da palavra de Deus faz a pessoa entender quem é Deus, conhecê-lo. Deus se revela por meio da sua palavra. E aí, uma vez o seu entendimento aberto, a sua fé cresce, a sua fé é despertada, a sua fé se aflora. E aí, os problemas que parecem ser tão grandes e impossíveis de serem resolvidos, solucionados, eles se diminuem aos seus olhos. Você se fortalece e, portanto, recebe de Deus a direção para lutar e vencer. Não é mágica, mas é a prática da palavra de Deus na sua vida, alimentando a sua fé. As dúvidas, o medo, a insegurança, a incerteza vão só diminuindo. E chega um momento que você alcança um estado de nível espiritual que vai te dar condições de lutar e vencer qualquer problema que você esteja enfrentando. Essa fé é um dom de Deus, é Ele que dá. Não estamos falando aqui de religião, estamos falando de um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Portanto, Ele se revela ao ser humano por meio da sua palavra. E, pastor Moisés, nós sabemos que às quartas-feiras, essa pessoa que tem sede de Deus, sede de conhecer a Deus, se ela vier, se ela buscar,
certamente Ele vai se revelar a ela. É verdade, bispo. Nós sabemos na palavra de Deus que Ele tem intimidade com os sinceros. E cada quarta-feira nós buscamos essa intimidade. Se você vier com o coração aberto, sincero, com Deus, com certeza Ele há de entrar na sua vida e mudar todo o seu interior, de dentro para fora. Está aqui, ó. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como que você pode buscar alguém que é invisível, que você não vê, que é espírito? Você não vê, não sente, não toca, você não pode abraçar a Deus através da sua palavra. Quando você manifesta o interesse em conhecer a Deus por meio de sua santa palavra, Ele se revela. Aí o medo, a tristeza, os traumas, os complexos de inferioridade, tudo aquilo que te faz se sentir pequenininho diante dos seus problemas, dos desafios que você vem enfrentando na vida, acaba. Você se agiganta. A palavra de Deus faz você forte para lutar e vencer. Se você estiver bem por dentro, bem com Deus, você vai ter condições de enfrentar qualquer problema e superá-los através da fé. Portanto, invista nisso. Muitas pessoas procuram investir na religiosidade e aí elas se tornam religiosas, porém a fé inoperante. Invista na sua fé. Nesta quarta-feira, o estudo da palavra às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e especialmente às 7 da noite. Para você que está aqui em Florianópolis, no centro, você pode participar conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, estacionamento, entrada, tudo gratuito, você não paga absolutamente nada. Agora, você precisa dar um passo de fé. Em Costeira, no sul da ilha, nessa mesma fé. Ali na Avenida Jorge Lacerda, número 2865, especialmente às 7h30 da noite. E nós estaremos celebrando a Santa Ceia nesta quarta-feira, Santa Ceia do Senhor. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Você vai encontrar aí no seu bairro, na sua cidade, a Universal mais perto de você. E se você nos assiste de São Paulo, você pode ir ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, aí em São Paulo. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Vamos agora acompanhar a história da Rosemary, o que ela fez para receber o Espírito Santo. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Sacrifiquei a religiosidade. Fui criada numa família tradicional, criada diante de imagens, acreditando que aquelas imagens poderiam fazer algo por mim. Mas não, eu não sabia nem como buscar a Deus. Eu me via na frente de uma imagem e achava que aquela imagem podia fazer algo comigo. Eu não tinha contato com Deus primeiro, eu tinha contato primeiro com a imagem. E nada ia acontecer mesmo, porque eu era vazia, eu estava morta. Eu precisava ser animada, eu precisava do fogo do Espírito Santo, eu precisava nascer de novo. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Então, a partir do momento que eu entendi o versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus que falou. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, o que eu estou procurando nas imagens? Não, eu tenho que ir ao Senhor Jesus, a Deus. Eu tenho que focar e ir direto. E eu estava completamente errada. E aí, quando eu tive esse entendimento, eu mudei a minha vida. A direção é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não adianta nada buscar imagem, eu tenho que ir direto ao Senhor Jesus. Foi então que eu recebi o reino de Deus dentro de mim e me transformei numa nova mulher, uma mulher cheia de Deus, uma mulher pronta, feliz, uma mulher realizada. E a maior riqueza é o que Deus me deu, o Espírito Santo. Isso sim é riqueza, é tê-lo aqui, ó, dentro de mim. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Depois que eu recebi o Espírito Santo, mudou tudo. Eu me tornei uma mulher forte, uma mulher decidida, uma mulher que tem
intimidade com Deus. Passei a ser obediente à palavra de Deus, ler mais a Bíblia, consultar o Senhor Jesus, saber a vontade dele na minha vida e obedecer. Então hoje a Bíblia, ela faz parte do meu dia. A primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia, é consultar o Senhor. Para ter o Espírito Santo, vale a pena abrir mão de tudo. Só o Espírito Santo é capaz de nos trazer paz, alegria, a verdadeira felicidade. Eu busquei na religião, nas imagens, tantas coisas, mas eu só encontrei no Senhor Jesus. Hoje eu tenho vida e sou feliz de verdade. A Santa Ceia é a cerimônia que relembramos o sacrifício do Senhor Jesus por cada um de nós. E é neste momento, com o pão e o cálice nas mãos, que renovamos os votos de uma aliança de fidelidade nesta vida, para herdarmos a eternidade no reino dos céus. A mesa já está preparada, para que você, diante do altar, venha tomar do cálice da nova e eterna aliança, o cálice da salvação. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor e em todos os templos da Universal. A Rosemary sacrificou a religiosidade. O que foi que despertou a fé dela para isso? Essa palavra aqui que nós vamos ler juntos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra despertou a fé da Rosemary e fez com que ela tivesse um encontro real e verdadeiro com Deus. Hoje ela conhece a Deus verdadeiramente. Você também poderá ter essa mesma experiência. Portanto, nesta quarta-feira, especialmente às 19h, a noite da ceia do Senhor. Venha cear com Deus. Vamos juntos sentar à mesa com o Pai. Nesta santa ceia de renovação, de avivamento espiritual. E na ocasião, vamos ter o estudo da palavra. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Você que está aqui há 10, 15, 20 minutos, venha, participe. Se você vier de ônibus, todas as linhas que passam na Avenida Mauro Ramos param na porta da Catedral. Tem um ponto bem em frente à Catedral. Se você vier de carro ou moto, nós temos estacionamento gratuito, você não paga absolutamente nada. Mas faça a sua parte. Você tem sede de conhecer a Deus, você quer resolver o maior problema que você tem, que é esse vazio na sua alma, esse vazio existencial, sabe? Você não entende por que nada te satisfaz, nada te alegra, nada te realiza. Parece que está sempre algo faltando na sua vida. Então, nesta quarta-feira, eu convido você. Agora você vai acompanhar a história do Michel. Michel foi vítima de fake news e, por causa disso, ele simplesmente protelou a mudança e transformação da sua vida. Acompanhe. Meu nome é Maicon Medeiros de Pina, tenho 35 anos e eu sou jornalista. E eu era um cara extremamente preconceituoso com o Bispo Macedo e com toda a Igreja Universal. Olhando essas notícias, me faz se lembrar o quanto que eu era preconceituoso e o quanto que eu não fazia o básico do jornalismo, que era buscar a verdade. Esse tipo de notícia que realmente me impactou, porque dela eu lembro de quando teve essa notícia. Quando a gente olha para a justiça do nosso país, a gente já tem uma certa descrença, né? Quando a justiça é muito falha, ela é injusta, ela não vai atrás da verdade, sempre tem um viés. Mas quando você vê aqui os Estados Unidos abrem investigação contra o Bispo Macedo, isso tem um impacto muito forte, porque os Estados é uma nação famosa por ser extremamente justa, né? Então essa notícia aqui mexeu muito comigo. O que eu mais ouvia falar do Bispo Macedo, que ele era um charlatão, que ele usava da boa fé das pessoas para o bem próprio dele, que ele enganava as pessoas. Fora as coisas que falava de curandeiro, dos milagres que aconteciam.
dos próprios testemunhos que eram dados na igreja, que eram tudo combinado. Então era um ciclo vicioso de notícias falsas que eu não buscava a verdade e que só ia alimentando todo aquele preconceito e um ódio desnecessário sobre ele. Esse daqui é o tipo de notícia que impacta muito aos olhos das pessoas, porque eles colocam um título impactante, uma linha fina, que normalmente é o que as pessoas realmente leem, e uma foto para direcionar o que eles querem ter como intenção e alcançar nessa notícia. Você vê o Bispo Macedo com óculos, com um terno, que é um padrão do que o bispo usa normalmente, mas com uma pose de empresário. Então, quando eles colocam uma foto neste perfil, a intenção deles é mostrar o homem empresário e não o Bispo Macedo. Eu, por muito tempo na minha vida, eu fui extremamente ansioso. Tanto que eu tomava remédio de tarja preta, já passei com psicólogo, passava com psiquiatra, mas em nenhum momento, por conta do preconceito que eu tinha, eu buscava a solução através da fé na Igreja Universal. Eu não usava o mínimo do que a faculdade ensinava, que é buscar a verdade para entender o real motivo daquela notícia. Eu preferia guardar para mim a fake news, sofrer, do que ir atrás da verdade ou da minha cura ou do meu alívio espiritual. E aí um belo dia eu tive uma insônia, e aí eu fui assistir televisão e eu vi um programa que o bispo chamava, que ele falava assim: você que a sua vida não vai para frente, você dá um passo para frente, dois para trás. Eu conheço um Deus que é poderoso, que pode mudar a sua vida. E eu queria trocar de canal e eu não conseguia trocar. E aí eu falei dentro de mim: eu vou nessa igreja. Eu vou lá no Templo de Salomão, eu vou conhecer, eu vou ver o que eu não tenho nada a perder. Isso é um ponto que também existia muita notícia falsa sobre isso, né? De que eu poderia pagar para poder entrar, pagar para usufruir do templo. E quando eu fui lá, eu não paguei nada. Pelo contrário, eu estacionei no estacionamento tranquilamente, não veio ninguém falar comigo. Quando eu entrei no templo, já fui super bem recepcionado pelos levitas, pelos pastores que estavam. Quando eu entrei dentro do Templo de Salomão, eu sabei de chorar. E eu lembro que o bispo começou a pregar: não, tem um Deus que pode mudar a sua vida, que vai te direcionar, que vai te conduzir, que vai te libertar. E aí eu lembro que ele falou assim: quem quer entregar a sua vida para Jesus, vem aqui diante do altar. Quando eu vi, eu estava lá na frente com as mãos erguidas: Senhor, eu estou aqui. E aí teve um belo dia que o bispo que fazia a reunião falou: quarta-feira vai ter uma reunião do Espírito Santo que vai mudar a sua vida, ministrada pelo Bispo Macedo. E aí eu falei: agora é a oportunidade de eu ver se realmente esse homem é um servo de Deus ou se ele é realmente um charlatão. Chamei a minha, na época, namorada, hoje minha esposa, para ir comigo. E aí começou a pregação e ele começou a falar sobre Espírito Santo, sobre salvação. E ele falou uma coisa que me marcou muito, que ou você é 100% de Deus, ou você não é. Se você tiver 0,01 que não é de Deus, você não é de Deus. E aquilo me marcou muito. Eu falei: meu Deus, eu não sirvo ao Senhor. Eu só estou me enganando. Então eu tenho que buscar esse Espírito Santo. Entendeu o que é esse Espírito Santo? Porque até então eu só conhecia o Espírito Santo por Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu não conhecia o que ele realmente é e o que ele podia fazer na minha vida, e que ele era o caminho para a minha salvação. E ali eu tive o meu encontro com Deus. E aí depois dali eu comecei a sede para ter realmente o Espírito Santo. E aí foi através de uma campanha do jejum de Daniel que eu me entreguei, que eu me dediquei, e aí o Espírito Santo veio. E não foi uma emoção, não foi que comecei a pular de alegria, foi a certeza que Deus falou: filho, apesar de tudo que você fez, de todos os seus pecados, eu te aceito e eu cuido de você daqui para frente. Depois de tudo isso daí que aconteceu, eu resolvi todos os meus problemas. Eu tenho lutas, mas o Deus que eu encontrei na Igreja Universal me sustenta e me conduz. Eu me casei, a gente tem um casamento abençoado, a gente comprou apartamento, conquistamos tudo através da fé que nos foi ensinado na Igreja Universal. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aquele dia que eu tive a insônia e que eu coloquei no canal de televisão e estava chamando para mudar a minha vida, e realmente mudou. E se eu soubesse que eu ia encontrar um Deus tão maravilhoso que ia mudar tanto a minha vida, eu teria vindo muito antes. E pensar, o quanto que a gente fica cego, com o preconceito, O preconceito basicamente é o ato de julgar sem saber o que é. E eu julgava demais sem saber o que está por trás da Igreja Universal de verdade, que é a busca de almas, de salvar as pessoas, de as pessoas encontrarem o Jesus que muda a vida delas. Como jornalista, eu não fui atrás da verdade, e eu me sinto até envergonhado pensando que eu poderia ter feito diferente,
ter aliviado até meu sofrimento, até ajudado outras pessoas a encontrar o que eu encontrei hoje, por ter sido enganado por um outro jornalista que agiu de má fé ou por alguma linha editorial que o meio de comunicação que ele trabalha queria alcançar, para hoje poder estar aqui, né, e glorificando a Deus por tudo que ele fez na minha vida e mudou. Tá aí Michel de Pina, jornalista, mas foi vítima de fake news. O preconceito o manteve distante, até que a dor foi maior do que o preconceito. E ele veio e teve o seu encontro com Deus. E foi numa quarta-feira. Você pode também ter essa experiência com Deus nesta quarta-feira, participando da Santa Ceia do Senhor. Vença o preconceito, vença o que você tiver que vencer e Deus certamente se manifestará na sua vida. Mauro Ramos, 1310, no centro, nesta quarta-feira e em todos os templos da Universal estaremos celebrando a Santa Ceia. Mas hoje, terça-feira, é dia da saúde. O pastor Adriano está aqui hoje para falar um pouquinho do que vai acontecer nessa terça-feira. Hoje, terça-feira, a terça-feira da profecia, Bispo Jean, e a todos, um dia especial onde nós estaremos invocando a esse Deus de milagres, porque cremos que o que Deus fez no passado, Ele pode e Ele quer fazer hoje na vida daquele que crê. Vamos acompanhar essa chamada que fala a respeito, vamos voltar orando por você. Profecia é a predição de um acontecimento futuro. A Bíblia é repleta de palavras proféticas que no passado se cumpriram na vida dos que creram. Não chorem, a menina não está morta. Ela apenas dorme. Menina, levante-se. Estou curado! Hoje, as profecias continuam se cumprindo. Pastor, eu fui em novembro no médico, né? Fazer um exame de rotina, assim, que eu tava com desconforto no olho esquerdo. Aí ele falou assim que eu tinha que consultar com um especialista, né? Pra ver. Aí tá, eu fui, marquei tudo direitinho. Aí ela, ali no exame, ela já falou que eu precisava fazer uma cirurgia porque eu tava com um buraco no olho. Aí só que eu não aceitei. Aí eu vim, tocando no véu, e fui fazer os exames que ela pediu. Ela olhou os exames e falou pra mim que eu não tinha mais nada. Ela disse, a senhora não tem nada, dona Silvana, tá tudo normal. Não vai precisar fazer nada no seu olho. Eu fazendo toque da mama, eu senti do lado esquerdo um caroço, né, final do ano passado. Achei que era do leite que eu dou mamar e deixei. Passando-se um tempo, continuou aquele caroço. Então fui na médica, ela me indicou fazer um ultrassom de mama, onde no primeiro ultrassom apareceu que tinha Birates 4, achado de baixa suspensão, sugere investigação. Então eu disse para Deus, meu Deus, eu não aceito. E aí ela me pediu uma biópsia, e eu ali no meu pensamento, não vai ter nada, não tem nada. Saí da biópsia, pastor, na hora assim veio a lágrima, mas Deus falou, engole o choro porque é para testemunho. Na hora Deus falou assim, nítido, passou um mês, tá aqui, a ausência de malignidade, não tem nada. Quantas palavras você leu, ouviu e que não têm se cumprido? Para que a palavra saia do papel e se cumpra na sua vida, teremos a Terça-feira da Profecia. Reuniões às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. O tempo de milagres não acabou. E eu estendo daqui, meu Deus, as minhas mãos para essa pessoa que está sofrendo, que não tem paz, que está perdida sem saber o que fazer da vida. Receba forças para buscar a Deus agora. E ainda hoje tome a decisão de fazer o que você tem que fazer para a sua vida mudar. Nós ligamos aqui na terra a sua vitória e pela fé é ligado nos céus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.